Eu acabei de ver um Red Pill sendo entrevistado por uma psicóloga e ela fez a seguinte pergunta pra ele. Ela perguntou pra ele o que um homem deveria buscar numa mulher. Aí ele falou que juventude, beleza, fertilidade, aquele papinho clichê, né, dos Red Pill. Mas aí ela perguntou pra ele assim: e qual foi os requisitos que você usou pra escolher a sua esposa? E ele respondeu: ah, não, com ela foi diferente. Eu não usei nada disso, inclusive eu sempre mudo a história. Chegou até a dizer que uma das histórias que ele fala é que é porque ela era loira. E é exatamente aí que você pega a verdade do movimento Red Pill. Eles não vivem o que eles pregam. Porque o que eles pregam não é amor, é trauma. Eles ficam toda hora falando de checklist, mas na hora de amar, eles quebram todas as regras. Porque quando o sentimento é real, gente, não tem cartilha, não tem padronização, não tem nada que aguente. Eles não sabem falar de sentimento porque o sentimento deles é ferido. Eles têm traumas, eles se sentem rejeitados, entendeu? E o jeito mais fácil de lidar com isso é fugindo, é atacando as mulheres. E depois que você faz terapia, você entende o porquê que ele tem esses comportamentos. Porque, gente, é muito mais fácil você fugir de um sentimento do que você bater de frente com aquilo que te incomoda e que te faz sofrer tanto. É muito mais fácil você correr de lidar com as consequências, de enfrentar o seu pior lado, de entender o porquê você é daquele jeito. É muito mais fácil fugir do que tentar tratar isso. E no fundo, o que dói neles de verdade é que as mulheres de hoje em dia não ficam mais nesse padrãozinho que eles querem. Elas não se submetem mais ao homem ideal da cabeça deles. Hoje a gente pode escolher e para eles isso é insuportável. Eles criaram essa cartilha para se proteger emocionalmente porque eles têm medo de se sentirem vulneráveis. Porque amar é estar vulnerável e eles não conseguem lidar com isso. E para fechar, a psicóloga ainda falou uma frase linda. Quando o amor vem, esses critérios somem. Porque a mesma coisa que bate no coração da mulher bate no coração do homem. E provavelmente é por isso que a liberdade feminina dói tanto nos Red Pill. E eles precisam se sentirem superiores para se sentirem homens. E é isso. A Digníssima começa falando que teve um Red Pill que foi entrevistado por uma psicóloga. Aí ela perguntou para ele, né, a psicóloga, o que você quer encontrar aí numa mulher? Ele falou, beleza, que ela seja jovem, né, jovialidade e fertilidade. Aí a moça aqui de cabelinho cor de fogo, claro, né, tá tingido com alguma tinta aí, falou assim, aquele mesmo papinho de sempre dos Red Pill, naquele tom irônico, né, de deboche e tal, de desprezo. Mas, o cara tem que procurar o quê? Uma mulher velha, gorda e infértil, que não vai poder dar um filho pra ele? É isso aí que o cara tem que procurar? Era só o que faltava mesmo, né? Até parece que a mulherada tá aceitando aí ficar com gordão, velho, broxa. Elas não querem, né? Só se, claro, né, o cara tiver muito dinheiro. Aí elas pegam qualquer um. Tendo grana, até velho de 90 anos, gordo, doente, elas vão lá e encaram. Não todas, né? Mas a maioria a gente sabe que sim. Aí depois ela fala que a psicóloga pergunta pro cara, né? E você aplicou isso na sua vida? Sua mulher corresponde a essas características que você descreveu aqui? E aí o cara falou que não usou desses critérios para escolher a esposa dele. E aí a Digníssima aí aponta a incoerência, né, da parte desse cara, que realmente foi incoerente, né? Porque se ele diz que tem características ali pelas quais ele preza e que é um critério dele para se relacionar e pega uma esposa totalmente diferente, realmente o cara tá sendo incoerente, né? E aí a Digníssima fala que os Red Pill não vivem o que pregam, né? Vivem algo diferente daquilo que falam. Realmente, muito cara aqui se diz Red Pill, fica cagando regra pra caralho, falando um monte de coisa na internet e na vida real faz o contrário. Mas isso não só no movimento Red Pill, né? No movimento feminista também. A gente vê um monte de mulher que fala mal de homem, padrão branco, hétero, rico, e adora sentar pra esse mesmo cara, né? O cara branco, bonitão, rico, alto. A feminista tá lá, ó, sentando pra esse maluco aí que ela critica o dia inteiro. Na política também, esquerdista fala que eu adoro o pobre, tenho que melhorar a vida do pobre. Aí chega lá no governo,
faz totalmente diferente, começa a criar imposto pra cacete pra fuder pobre. E em vários outros movimentos ou ramos aí da vida, tem gente coerente pra caralho, né? Isso aí não é novidade, principalmente no Brasil. Aí a Digníssima termina com aquele mesmo papinho de sempre. Ai, Red Pill é frustrado porque não sei o que é lá, não quer encarar seus próprios sentimentos. Bom, aí pra mim varia de cada pessoa, né? Tem cara da Red Pill que é frustrado? Tem cara que não é frustrado, também tem. Só que pra mim o importante aqui nesse vídeo é que uma coisa é o discurso, né, do movimento Red Pill, no qual eu concordo com 90% aí das coisas que o pessoal fala na comunidade, né, em relação ao comportamento feminino e etc, outros tópicos e assuntos. E como eu disse, eu concordo com, vou chutar aqui 90%, né, do que a galera do movimento aí fala e tal, né, acaba trazendo de conteúdo para a comunidade, seja em vídeo, de forma escrita ou em podcast. Só que uma coisa que as pessoas parece que não entendem é que o argumento não tem a ver ele ser válido com se a pessoa que está falando aquilo está vivendo o que está falando ou não. Não sei se vocês conseguiram entender. Por exemplo, um cara pode chegar com um argumento de que hoje em dia não está propício para as pessoas se casarem, né? Que o casamento hoje em dia está bem complicado e que não compensa. Creio que seja verdade, para mim é um fato. Só que o cara que falou isso, ele pode muito bem amanhã colocar aliança no dedo de alguma digníssima. Isso anula o argumento dele? Não, o argumento ainda tá certo. Casar hoje em dia tá foda, tá difícil, não tá compensando. Se o cara foi lá e casou, tudo bem, ele é incoerente, mas o que ele falou não é anulado. Continua valendo. Casar hoje em dia está uma merda. Não compensa. Se o cara foi lá e casou, ele que se foda. É um incoerente e pra mim tem mais é que se fuder. Mas o argumento dele ainda tá de pé. Ele ainda tá certo na afirmação que ele fez. Independente dele ser incoerente ou não. O argumento é válido, tá certo, tá baseado na realidade. Então, se vai metade dos caras da comunidade ou mais da metade que seja não vivem aquilo que falam, independente disso, o argumento pode ser válido. Ele só não vive ali o que ele está falando, mas não anula o argumento. E se você está gostando desse conteúdo, eu gostaria de convidar você a dar um like no vídeo, a se inscrever no canal e a apertar no botão hypar que fica ali perto dos comentários. Toda vez que um homem tentar te ofender em relação à sua honra, ao seu valor, naquele parâmetro de mulher rodada, quilometragem, mãe solteira, 30 a mais, tatuagem, mulher de valor, todas essas coisas da corda, do pântano, desse movimento Red Pill, café com teu pai e afins, toda vez que um homem tentar te ofender, você precisa achar graça. Porque esse é um movimento desesperado, fruto de uma insegurança interna desse cara. E ao tentar te ofender, seja emocionalmente, psicologicamente, ele está tentando exercer poder sobre você. Ele está tentando te controlar. Ele quer intencionalmente que você se veja daquele jeito, que é uma mentira e que é uma ilusão, para que ele, diminuído, se sinta maior. Então não se ofenda. Pode ser o comentário mais ofensivo de todos. Você precisa enxergar como algo ridículo. Você precisa enxergar que o problema não é em você, mas é nesse homem que precisa fazer aquilo para se autoafirmar, te diminuir para que ele se sinta o grandão. E a sociedade faz isso com as mulheres há milênios. Como uma forma de tentar nos controlar. Afinal, somos deuses, somos potência. Você já ouviu falar que o machismo é o medo dos homens das mulheres sem medo? Mulheres como você que está me ouvindo, que eu espero que já tenham transcendido essa coisa do medo. Mulheres como eu, que não têm medo. E, inclusive, é por isso que eles odeiam tanto as mulheres 30 a mais. E tentam falar mal das mulheres 30 a mais como se depois dos 30 você perdesse o seu valor. É porque eles sabem que 30 é a idade que a mulher começa a transcender de fato a essas armas manipulativas. Porque elas já têm um know-how, uma bagagem de relacionamento com esses homens que já não consegue mais ser manipulada e ficar se humilhando, implorando por um amor, enfim, que ela acredita que ela precisa da validação daquele homem, que nem uma adolescente faz, que nem uma menina na casa dos 20 e pouquinhos faz. E aí essa segunda digníssima vem meio que na mesma linha ali que a primeira, falando, esses caras são inseguros, traumatizados, que não sei o que lá. Como eu disse, tem cara que é traumatizado, tem outros que não. E até parece que a mulherada é muito segura de si, né? Eu vejo mulher o dia inteiro buscando validação na internet, no trabalho,
em algum ambiente social o tempo inteiro, querendo validação, 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 validação. Pra mim isso daí é uma insegurança completa também, né? Então, se tem muito cara inseguro hoje em dia, realmente tem mulher, então, porra, nem se fala. E aí ela fala pra mulherada não se ofender, né? Se receber críticas. Até concordo com isso aí. Se você for ficar se ofendendo por tudo que qualquer pessoa falar, você não vai viver, né? Só que ela vem com um cope aqui, né? Metendo o louco, falando assim: não, toda vez que te criticarem, ache graça. Porque o cara que é inseguro, ele que não vale nada. Então o argumento dele não pode te atingir. Não necessariamente. Às vezes o cara pode ser traumatizado, pode não ser, mas ele pode vir com uma crítica que é verdade. Por exemplo, você chega numa mulher de 1,70 m, que tem 95 quilos, você fala assim: ô gorda, você tá gorda pra caramba, hein? Vamos fazer uma dieta. O cara tá mentindo, independente dele estar traumatizado, não estar, ser inseguro ou não. Foda-se, ele tá certo, ele tá falando assim: porra, você tá bem acima da porra do seu peso, vai fazer uma dieta. Se a mulher vai se sentir ofendida, como que ela vai levar a crítica ou não vai levar, aí o problema é dela, mas a crítica é válida, ele tá falando uma coisa com base na realidade, porra. Não adianta ficar copando o dia inteiro, não. As críticas são mentirosas. Todas as críticas ao meu respeito não valem, porque o cara é red pill e é inseguro. Não, às vezes o cara vai chegar, vai meter uma real na tua cara, vai falar assim: ó, você é isso, isso e isso, e o cara vai estar certo. Independente dele ser red pill, dele ser feminista, dele ser de direita, de esquerda, de centro, um marciano, ele vai chegar e vai falar assim: ó, você tá gordona, tá com a porra de 95 quilos com 1,70 m. É verdade, pô, dando um exemplo aqui, claro, né? E aí ela termina o vídeo ali copando, né? Não, porque machismo na verdade é medo de mulher empoderada, que não sei o que, tá falando ali pra convertida, né? O público dela deve ser bem feminista e tal, aí ela tem que dar o biscoitinho lá pra mulherada: ó, mulherada, toma o biscoitinho, você não é gorda não, você não é rodada não, você não senta na rola de monte cara toda semana não, você só é empoderada, você só é uma mulher maravilhosa, os homens têm medo de você, hahaha. Tá bom, né, minha senhora? Então vende aí esse conto de fada aí para suas seguidoras, né? Eu prefiro trabalhar com a realidade. Eu fiz uma brincadeira sobre esse tema no primeiro vídeo, mas agora vamos falar sério. Manos, o problema de vocês está longe de ser apenas vocês quererem uma menina pura para se casar. Se fosse só isso, pô, cada um tem sua preferência. Mas se você é cristão, não é por isso que você tem que passar por cima da Bíblia. Porque assim, humilhar uma pessoa, usar palavras de baixo calão e ainda usar 2 pesos e 2 medidas, porque eu sei que vocês não cobram os homens da mesma forma que vocês cobram as mulheres, tá de longe da Bíblia. Fora que vocês abordaram esse tema de uma forma errada. Se o problema está em ela não ceder pra você porque cedeu pros outros no passado, pureza não é o que você está interessado. Porque quem está em Deus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, ou seja, novas práticas. E abandonar as antigas. Ah, mas agora eu tenho que conviver com as consequências. As consequências são vocês acusando? Porque tem o ser que é conhecido por acusar na Bíblia. Só que você imitar ele vai meio que contra tudo que Jesus ensinou. E essa última digníssima aí chega falando mais ali se referindo aos cristãos, né, pelo que eu entendi, ou o pessoal que se diz cristão, né, porque tem uma diferença entre ser cristão e se dizer ser cristão. Ela diz ali que na opinião dela esses caras não podem xingar os outros, né, usar palavras ali de baixo calão, porque isso não condiz com o que eles deveriam seguir ali na religião deles e tal. E que os homens não cobram outros homens como cobram as mulheres, né, nessa questão de comportamento. Isso daí é verdade, uma crítica válida. Talvez seja porque o foco em relacionamento dos caras héteros, né, estão nas mulheres, né, então eles cobram mais da mulherada porque elas são o foco ali dos caras, né, pode ser. Mas o argumento dela não deixa de estar certo nesse ponto. Realmente eu não vejo tanto cara assim cobrando ali um comportamento ilibado de outros homens e tal. Eu tenho que ser sincero, que nem eu falei, tô aqui trabalhando com a realidade. Não tô aqui pra ficar mentindo, pra ficar passando pano, não. E aí ela tenta apontar também ali uma incoerência, né? Que seria aquilo lá de, pô, já que você quer uma pessoa pura pra se relacionar, então como quando a pessoa se converte, ela vira nova criatura, e realmente isso está na Bíblia lá e tal, que quando você se arrepende, se converte de verdade, você vira ali uma nova criatura.
E eu até concordaria com esse argumento dela, só que tem um ponto aí. Como é que você vai ter certeza se a pessoa se converteu de verdade? Para mim, aí que tá o problema. Porque muita gente, eu acho que até a maioria das pessoas, diz que se converteu, só que não se converteu de verdade. Só tá fazendo ali um jogo de cena. Um caso clássico é da André Surak, que ficou indo para a igreja um tempão, vestido, Bíblia embaixo do braço e frasezinha bíblica para lá e para cá, só que no final das contas, passou 2 anos, a mulher voltou a fazer vídeo pornô. E isso não é uma coisa exclusiva da André Surak, não, pô. Um monte de gente fala que se converteu, mas só tá metendo louco. E aí ficou questionamento, vale arriscar? Você vai pagar pra ver mesmo? Alguém vai chegar ali e vai falar, pô, me converti, sou nova criatura. E você vai acreditar? Sendo que pode ser mentira, que o provável é que seja mentira. Aí que mora todo o problema. Você não tem como ter a garantia de que a pessoa virou nova criatura, que o que ela tá falando é verdade. Se você tivesse como comprovar isso, beleza. Aí até eu concordaria, iria dizer, tá, a pessoa se converteu, mudou de verdade, é uma nova pessoa, nova criatura. Mas como não tem como você se certificar disso, fica complicado, né, pô? Mas, pelo menos, essa digníssima aí trouxe argumentos decentes, válidos, né? Não ficou trazendo um monte de copo e falando um monte de merda como as duas primeiras. E é isso aí, esse foi o vídeo de hoje aí pra vocês, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixem aí seu comentário dizendo o que você achou do vídeo. Se tem alguma coisa a agregar aí, pode comentar aí pra gente. Obrigado pela atenção e um abraço, rapaziada.